2025, século 21. Hoje o mundo todo é conectado. O mundo existe e coexiste num ambiente compartilhado que é o ambiente digital. Isso é um fato. E por mais que a gente esteja ambientado e inserido nesse ambiente digital, ainda tem muita coisa sobre como isso funciona, sobre como a gente se comporta e como a gente convive e coexiste em sociedade nesses ambientes. Muita gente não confia na internet 100%. A gente vive aí uma das maiores fases de compartilhamento de fake news, manipulação da informação de todos os tempos e está diretamente relacionado com a internet. Agora, já parou para pensar no quanto isso é problemático se a gente trouxer em pauta assuntos políticos de interesse compartilhado? Vou te situar agora. Nesse 2025 do século 21, de um mundo globalizado, hoje em dia é normal você ouvir que não basta apenas você ser um profissional excelente, tá ligado? Você ser um excelente dentista, você ser um excelente designer, você ser um excelente pedreiro, que for, tá ligado? Parece que você não vai alcançar o máximo do seu potencial como profissional, o máximo do contato com seus clientes, se o seu produto, o seu serviço não tiver existindo e se prospectando online, tá ligado? É meio que uma obrigação hoje, até advogado tem TikTok, tá ligado, mano? E a política não ficou de fora disso, tá ligado? Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, hoje conhecida como a cidade do prefeito TikToker. Ele vem de uma cidade que não existe no TikTok, tá ligado? Rodrigo Manga, que inclusive agora está sendo investigado por desvio de verba pública para impulsionar seu próprio conteúdo. Tá entendendo a problemática mais ou menos? Acompanhando a ascensão recente desse prefeito TikToker aí, dessa saudosa cidade de Sorocaba, a qual eu resido, vi ele tendo muita presença em podcast, tá ligado? Ele foi no Flow, ele foi no podcast do Bola lá, ele foi em diversos espaços online, no Inteligência Limitada. Já começou a despertar em mim o interesse de falar sobre essa pauta. E daí, 2 semanas depois disso, a Polícia Federal, toque na porta dele, tá ligado? E tem uma problemática gigantesca em volta de tudo isso, todo esse posicionamento do próprio prefeito, que vai além até dessa possível lavagem de dinheiro a qual ele tá sendo investigado, tá ligado? Esse desvio de verba pública. Vai além disso, tá ligado? Por mais errado e grotesco que seja já inicialmente a ideia de que alguém poderia desviar alguma verba pública para autopromoção, completamente errado, eu acho que a problemática vai mais além. Porque como eu falei, a internet hoje, ela é um ambiente de convivência em comum, tá ligado? Entre diversas pessoas e culturas. E ela é acessada por todos os lugares do mundo, mano. Mas não existe uma regulamentação quais são os limites da internet no consenso mundial. Existem leis específicas sobre regiões, cidades, estados, países que delimitam alguns limites da internet, tá ligado? Existe uma lei dos lugares e a internet se adequa nesses lugares a cumprir com essas leis. Por exemplo, é lei que você não pode divulgar e informar uma mentira, uma calúnia, difamação sobre alguém, tá ligado? É uma lei, ponto. Essa lei já existe anterior à internet. Logo, a internet como serviço se adapta a uma lei que já existe. Parece que a gente tem uma defasagem em pensar no ambiente internet em si e nos seus limites. Como assim? O Datena foi candidato a governo do estado, que deu a cadeirada no Marçal. Marçal esse também, que foi prejudicado na sua candidatura e está respondendo a diversos processos por espalhar mentiras sobre outro candidato. Marçal está respondendo sobre isso baseado em leis que já existiam sobre esse assunto. O artigo 45 da Lei das Eleições, lei a qual já existia e impedia que o Datena permanecesse na televisão durante a sua candidatura. E o artigo 43 da resolução do TSE tem como objetivo garantir a igualdade de tratamento entre os candidatos e candidatas pelos meios da comunicação, não favorecendo propositalmente ou inconscientemente qualquer um dos dois. Logo, por mais que o Datena fosse 100% ético e não usasse do seu espaço na mídia para autopromoção e fosse isento, entre muitas aspas, não falasse de nenhum outro candidato, a televisão seria um canal direto, durante a candidatura principalmente, porque a lei trata direto sobre isso. Na pré-candidatura ele ainda poderia apresentar a TV, mas durante a eleição ele teria mais tempo de tela na televisão, fora o horário eleitoral. Logo, a emissora estaria favorecendo ele direta ou indiretamente. Deu pra entender até aqui? Agora trazendo de novo pro nosso querido prefeito TikTok. Parece que ainda não há um pensamento de regulamentarização baseado nesse mesmo princípio do Datena e da televisão aplicada a mídias sociais, mano. Como se a gente ainda estivesse vivendo nos anos 90, mano, onde a televisão fosse o principal canal de comunicação, tá ligado? O TikTok é a nova Globo, mano. Logo, essas redes sociais e essa evidência que esses políticos têm
durante a época de eleição, ou pré-candidaturas, ou durante o seu mandato, devem seguir uma regulamentação similar a essa que fez o Datena ficar afastado da sua posição de jornalista. Só que isso não existe, mano. E por causa dessa falta de regulamentação, mano, parece que a política hoje vem vivendo e se tornando cada vez mais essa política do pão e circo, do espetáculo pelo espetáculo, do holofote, do falem de mim. Logo, se eu apareço mais, eu tenho mais evidência, vão lembrar mais do meu nome. Tal qual Pablo Marçal, Bolsonaro e outros aí que dá pra citar pelo mundo, tá ligado? Bolsonaro foi eleito a partir disso, mano. A partir de estar em evidência. Desde lá do CQC, que deixou ele em evidência, ridicularizando a sua burrice e as suas falas racistas, machistas, desrespeitosas. Foi aí que esse mito monstro começou a nascer, tá ligado? Então hoje, a eleição não é uma votação para decidir quem é o melhor representante da voz do povo ou quem tem as melhores propostas. Política hoje é um concurso de popularidade, graças aos algoritmos e como eles funcionam, tá ligado? O que é muito triste, mano, porque a longo prazo a gente vai continuar elegendo mais e mais tiriricas que não fazem a menor ideia do que um deputado federal faz, mas é um deputado federal. Isso sem contar, mano, todas as outras problemáticas ao redor disso, sobre a evidência dessas pessoas, sobre uma mentira deles atingir muito mais pessoas do que uma errata deles pedindo perdão por ter mentido. Tá ligado? Olha que bagulho Black Mirror pra caralho, mano. Que loucura isso, tipo, ser um exemplo tão próximo hoje e tão palpável, tá ligado? O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, quando a Polícia Federal tava investigando a casa dele, ele saiu lá fora e gravou um TikTok falando que aquela investigação era uma armação do governo Lula. Porque o Manga tava com essa ambição de se candidatar pra presidente da República um dia. Ele lançou uma pré-candidatura assim, tipo, só jogou aos ares essa sua ambição de ser presidente. E ele falou lá, o Lula tá me perseguindo, eu não tenho medo não. Falou isso, só que não é nenhuma verdade, começa por aí, porque essa investigação começou não só com ele, como com diversos outros prefeitos, ainda no governo Bolsonaro. Só o toque-toque da Polícia Federal que aconteceu agora durante o governo Lula. Só que ele já entendeu que o game é falem de mim. Então, ele vai lá para se defender da Polícia Federal, ele vai fazer com que mais um vídeo dele viralize. Fazendo o quê? Atacando o atual presidente, que é o debate, mano. Política hoje, sem falar de Lula e Bolsonaro, parece que não existe falar de política, sem tomar um desses dois lados, mano. E na real é muito além disso, mano. Tá ligado? Foda-se o Lula também. Só que tá entendendo, mano? O limbo que a gente pode estar se metendo, independente de esquerda ou de direita, mano. O palhaço que tiver mais público pode ser o palhaço eleito, mano. Isso não faz sentido. Porque já não é mais sobre proposta, sobre espectro político, sobre crenças, ideologias, nem nada disso. É só sobre alcance, visibilidade, pão e circo. Isso sem entrar no mérito de que quem tem mais consegue impulsionar mais vídeos na internet, consegue ter mais acessos, etc, etc. Seja com seu dinheiro ou com verba pública. Esse é o pensamento de hoje. Vem pra Sorocaba, a melhor cidade do Brasil pra se viver. E você, o que você pensa sobre isso aí, pessoal? Um assunto que eu queria trazer ao canal há um tempo já. Acho que eu consegui desenrolar ele de forma coerente e fluida. Se você conseguiu captar a ideia e tem uma opinião sobre isso, concordando ou discordando de mim, me xingando, me elogiando, qualquer coisa, deixa um comentário aí no vídeo. Muito obrigado. É nóis.